Fala pessoal, nós somos os Empresários, seu mais novo podcast de negócios, empreendedorismo, marketing e vendas. Se você já gosta do assunto, já sabe o que fazer, né? Se inscreva no nosso canal e também ative a notificação para você não perder nenhum conteúdo que a gente vai gerar por aqui. O tema de hoje é como uma startup de Sorocaba ganhou o Brasil. E a gente trouxe o CEO dessa startup que vai contar tudo pra gente. Então você não vai perder, né? Piloto, por favor, passa a vinheta. Também liga os motores, ativa a turbina e aproveitem a viagem. Bom pessoal, para quem não me conhece, sou o Rafael Góes, sócio fundador da EFOS Energia Fotovoltaica, sócio da Calvache Engenharia também. E hoje eu estou aqui com Caio, trabalho na área de tecnologia há mais de 16 anos, sou um amante da fotografia, amante do audiovisual e estou aqui hoje com o Diego. O Diego é engenheiro de controle e automação formado pela Unesp Sorocaba, atualmente cursando mestrado em Machine Learning. Né? Ele trabalha desde os 15 anos e é até instrutor de Kung Fu. Bacana. Perfeito. Atualmente ele é o CEO da BeerMind, uma empresa de inteligência artificial, né? Que foi adquirida em 2020 pelo Grupo VEG. Então, Diego, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Prazer é meu estar aqui. Show de bola, Diego. Para começar, Diego, ele já introduziu ali inteligência artificial. Para quem está em casa e precisa saber um pouquinho mais sobre isso, dá alguns exemplos para a gente, explica um pouco sobre o que é inteligência artificial e as suas mais complexas derivações aí. Vamos lá. Bom, de uma maneira geral, tá? A inteligência artificial é um conjunto de lógicas, né, seja de programação, sejam algoritmos matemáticos, né? Hoje está tudo se transformando em software, né? Mas quando não existia software, já existiam contas de inteligência artificial. Então, basicamente, é uma maneira de você aplicar o seu conhecimento, olhar um dado histórico, olhar informações que estão acontecendo e traçar padrões a partir daquilo. Né? Vamos dar um exemplo. Hoje a gente usa, né? Fica até natural a gente utilizar a inteligência artificial, a gente não às vezes nem percebe que a gente está utilizando, né? Mas você tem, por exemplo, o seu celular. Você fala alguma coisa para ele, busque para mim quais são os restaurantes mais próximos da minha casa. Ele está usando processamento de linguagem natural para entender o que você está falando e criar uma frase. E aí ele entende, busque restaurantes perto casa, independente do resto que você falou. Por quê? Porque através de uma base de dados que ele já aprendeu lá atrás, ele sabe que busque significa que ele tem que procurar alguma coisa. Então, a gente usa naturalmente isso, fala com o celular procura alguma coisa, né? E a gente não percebe que por trás existe uma inteligência artificial. E tem desde essas aplicações mais corriqueiras, né, de processamento de linguagem, até algoritmos de inteligência artificial que buscam curas para doenças, buscam combinações de remédios para ver quais delas são melhores contra determinados tipos de doenças. Existiu até nessa época do Covid algumas inteligências que eles utilizaram para combinar remédios e ver quais tipos de remédio que já existiam podiam ser aplicados no combate à Covid. Caramba. Existem técnicas de inteligência artificial para fazer o robozinho andar em Marte. Enfim, você tem desde o nosso dia a dia que está aqui no bolso até coisas espaciais e assim por diante. Eu já percebi, até tomando aqui um ponto, eu já percebi que no meu celular, quando eu tô dentro do carro, que ele conecta no Bluetooth do som, ele me oferece abrir o programa de música, por exemplo, ou o navegador GPS. Isso é considerado inteligência artificial? Porque ele aprendeu que toda vez que eu conecto no Bluetooth do som do carro, a minha tendência é ouvir música ou abrir o GPS? Ou... Essa é uma pergunta bem legal, porque pode ser e pode não ser, pelo seguinte: existem coisas que são automatismos. Então, uma pessoa percebe, porque todos os clientes pedem, né? Então, um programador percebe que toda vez que você entra no carro, você normalmente liga a música, né? Então, ele já automaticamente liga o som para você. Você percebe se isso é ou não uma inteligência artificial, se, por exemplo, todo dia, quando você entra no carro às 6 da tarde, você liga a música. De manhã, não. E aí, quando você conectar de manhã, o seu celular não liga a música. Quando você conectar às 6 da tarde, ele liga a música. Entendi. Porque ele percebeu o seu padrão. Entendi. Né? Então, eu fazia muito eu usava muito esse conceito, né? Porque para explicar com automação residencial. Né? Hoje a gente usa muito Alexa, aqueles dispositivos que a gente compra em todo lugar, né? Para poder conectar na luz, não sei o quê. Uma casa automatizada é uma casa que você consegue colocar lá programações e você fala, liga a luz, liga a TV, né? Mexe no micro-ondas. Isso é automático.
Agora, se você chegar na sua casa, ele já souber que canal que ele tem que colocar, ou que hora que você vai fazer a comida, ele está aprendendo o teu padrão. Sem você ter criado uma rotina anteriormente. Exatamente. Até pegando um gancho disso, eu já usava... Eu tinha um hábito de toda sexta-feira, num determinado horário, eu saía do trabalho e ao invés de ir para casa como todo dia, eu abria o GPS do celular e eu ia para um outro endereço. Era um compromisso que eu tinha. Na terceira sexta-feira que eu fiz isso seguido, o aplicativo me falou, você tá indo para esse lugar então? Exatamente. Caraca. Ao invés dele me oferecer a casa como normalmente ele oferecia. Ele entendeu que na sexta-feira, por volta das 5 horas da tarde, ele tinha que me oferecer aquilo e não o outro. Exato. Para os amantes de software, né, a diferença é essa. A diferença é que quando você faz uma lógica automatizada, você programa ela para olhar o que você vai fazer toda sexta-feira. A inteligência artificial, ela sozinha descobre que existe um padrão na sexta-feira. Ela encontra padrões. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Legal. E aí a gente entraria no machine learning ou não? Ainda não chegou nessa etapa ainda? Sim, o machine learning ele é um pedaço desse bolo todo, né, que é para ensinar as máquinas a aprenderem com os próprios dados. Né, porque a área da inteligência artificial ela é muito vasta. Né? Inclusive, ela domina outras áreas, engloba programação, matemática, etc, etc, etc. E o machine learning é uma parte disso que é responsável por fazer uma máquina tentar imitar um pensamento de um ser humano. Né? E aí, né, desde as aplicações mais simples também até as mais complexas. Sim, sim. E quais são as principais derivações de uma inteligência artificial? A gente tem uma que você está citando agora. Quais seriam as outras? Internet das coisas? Qual que seriam? Na verdade, a inteligência artificial ela é algo transversal, né? Então, você tem, na verdade, você tem sub-áreas da inteligência artificial no seguinte sentido. Você pode usar a inteligência artificial para detectar padrões, você pode usar a inteligência artificial para achar uma anomalia em alguma coisa, então é ao contrário de um padrão, né? Sim, sim. Você pode usar a inteligência artificial para perceber uma tendência e projetar aquilo para frente. Né? Então, você tem, na verdade, quando você fala de IA, né, você tem sub-áreas ali da inteligência artificial, e para cada... essa é a parte mais difícil, né? Porque para cada lado que você vai, você tem pelo menos uma centena de algoritmos que você tem que aprender para seguir naquele setor. Caraca. E quando a gente chega nesse momento de várias camadas e camadas e camadas, como que a BeMind surgiu? Como que aconteceu isso? Como que vocês estruturaram tudo isso que vocês estão fazendo? Já tinham conhecimento na área? Ou vocês começaram a desenvolver no meio do caminho? Explica pra gente um pouquinho da história, do início da BeMind. Legal. Eu brinco até com os meus sócios, né? Que um dia a gente vai fazer palestra desmotivacionais. Desmotivacionais. Porque a gente meio que começou na contramão do que a maior parte dos livros de startup falam, né? A gente começou sem nenhuma ideia boa. A gente simplesmente trabalhava como integrador de sistemas industriais aqui em Sorocaba. Sim. E, de repente, a gente falou, ok, vamos montar a nossa empresa. Né? Fizemos nosso pé de meia para poder ficar um tempo que sabia que não ia ganhar dinheiro no começo. Só que a gente saiu exatamente para fazer integrações de sistemas. Porque a gente não sabia exatamente o que a gente precisava fazer ali para a gente poder empreender. Então, a gente começou a prestar serviço. Só que conforme a gente prestava serviço na fábrica, né, a única coisa que a gente tinha em mente era, eu sei, porque eu tô há 6 anos nesse mercado, que 1% de melhoria numa máquina, às vezes tira toneladas de poluentes da atmosfera. Perfeito. Né? E tem muita coisa na fábrica, por quê? Não pelo fato do cliente não olhar para aquilo, mas é tanta variável, tanta coisa para olhar, que fica alguns pequenos gaps que ninguém, né, algumas torneirinhas pingando que ninguém fecha. Porque às vezes a pessoa não tem nem tempo. Ela não consegue nem enxergar isso. Então, a gente começou a atacar isso. Né? E aos poucos, conforme a gente foi executando esses serviços em alguns clientes, a gente começou a perceber que eles eram parecidos. Né? E ele falou, poxa, isso vira um software. Tanto que um dos clientes que acabou dando um insight pra gente. Né? A gente fez um trabalho lá para ele e ele falou, eu gostei da apresentação de vocês aqui, que vocês vão otimizar minha máquina, blá, 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 mas qual que é o retorno do meu investimento? Nossa. Aí a gente falou, ok. E isso a gente recebia essa pergunta toda hora. Então a gente começou a criar um códigozinho em tela verde mesmo, né? Abrimos o Linux lá e e fizemos um código para poder pegar os dados dele, já fazer a conta e falar, olha, o desvio da tua planta é tanto, não sei o que, vai economizar tanto. E entregamos para ele em uma semana. Aí ele olhou e falou, poxa, como é que vocês fizeram isso em uma semana, né? Sendo que uma consultoria demora às vezes 1 mês, 2 para entregar para mim. Aí a gente, muito feliz, falou, não, a gente fez esse códigozinho aqui, ó. Aí ele olhou e falou, pô, legal, dá pra você implantar isso dá pra você colocar isso dentro da minha máquina?
Eu falei, me dá 6 meses, a gente vai voltar e a gente vai fazer. E aí começou a nascer a BeerMind. Nossa, que demais, cara, que demais. É muito legal que a maioria das coisas que são criadas, na verdade, parece que elas não foram propositais, né? Tipo, elas acontecem, não que aconteceu, pum, veio aqui uma solução pronta e tal, ok. Não, veio uma oportunidade diante dos seus olhos que você fala, pô, é possível, olha um pro outro, vamos fazer acontecer. Você tava indo num caminho, vamos falar que foi sorte, mas você tava indo num caminho, né, dando suor por aquilo, e um belo dia surgiu na sua frente uma oportunidade. É que tem gente que vai falar, é sorte, é oportunidade. No fundo é a junção da capacidade com a disponibilidade, do preparo, todas as variáveis, e a hora que surgiu na frente de vocês, você ganhou, cara, mas eu consigo fazer isso que você precisa. E ali você entendeu o que o teu cliente precisava, o que talvez se tornasse um produto mais para frente, né? E de todas essas variáveis nasce talvez o primeiro passo da BeerMind. Sim, a gente já tinha aberto e fechado 2 empresas, né? Então a gente já tinha uma noçãozinha ali. A gente teve uma empresa de automação residencial. Tá. Okay. Eram os mesmos sócios ou não? Não, eram outros. Eu tinha essa empresa e aí foi inclusive antes do Android ser lançado, né? Tá. Então eu programava no Symbian da Nokia. Aí, lógico, veio a China com todas as soluções de automação residencial que a gente conhece hoje, né? Sim, o que eu queria vender por 4 mil na época, hoje você compra por R$40 e coloca lá na sua casa. Hoje é fácil falar de automação residencial. Hoje é muito fácil. Na época pré-Android, na época de Você não tinha smartphone, cara. Exato. Você não tinha smartphone, então era muito difícil. E aí, quando o Android decolou, eu vi que a empresa não ia andar muito. A gente fez um aplicativo de celular, vendeu e fechou a empresa praticamente no 0 a 0. Aí depois tive um bar de rock aqui em Sorocaba também. Bar de rock, cara? É, porque sonho de todo universitário, vamos ter um bar de rock, né? Mas você tocava alguma coisa também? Eu era de uma banda de blues aqui em Sorocaba. Nossa, que massa, cara. E aí a gente falou, vamos ter uma bar de rock, né? Tava tomando cerveja um dia. Falei, quanto será que custa um bar? Eu falei, não sei, mas eu vou descobrir. Aí encontrei um bar à venda aqui em Sorocaba, na verdade uma pizzaria. Aí eu olhei o valor, eu falei pro Rafa, né, que é o meu sócio. Falei, Rafa, olha, em 2 não dá, mas em 8 dá. Em 8 tá de boa. Só diluir, cara. Só essa história valeria um podcast. Mas assim? Em resumo, durou 8 meses. Caramba. Né, 1 mês para cada sócio. 1 mês para cada sócio. Perdemos um dinheiro ali, não dá para negar. E aí fechamos. E aí depois com a BeerMind eu já tava mais, né, mais calejado. No fundo, você não pode nem falar que você simplesmente perdeu dinheiro no bar. Você ganhou experiência, muito, né? Muito. Talvez a BeerMind não seria o que foi, da maneira que foi, se você não tivesse tido essas 2 experiências anteriormente. Muito provavelmente não, porque isso vai muito do meu perfil também, né? Mas quando eu me joguei na fogueira lá, eu tinha que aprender a fazer marketing, eu tinha que aprender a fazer administração, contabilidade, coisas que a gente não vê no curso de engenharia. Exatamente. Né? Exato. Então, ajudou muito, porque quando eu cheguei na BeerMind, a gente já chegou mais preparado, né? Show de bola. E Diego, você falou do seu perfil. Qual que é o seu perfil, cara? O perfil empreendedor do Diego. Ele é o cara executor, é o cara mão na massa, é o cara estrategista? Qual que é o perfil do Diego? Eu sou mais um estrategista. Então, assim, eu gosto muito de planejar, de criar os cenários, de ir me adaptando. Eu sempre joguei xadrez minha vida inteira, então sou apaixonado por estratégia, né? Boto a mão na massa também, porque todo empreendedor tem que pôr, mas se eu for escolher, se eu tiver que dosar o meu perfil é mais estrategista, né? Tanto que o Roberto é o cara que é o mais mão na massa mesmo, né? Que é o cara que tá sempre no cliente, que tá aplicando a nossa solução. E o Rafa é o guardião do código, né? Ele fica lá na caverna, com o código escondido. Massa. E cuidando da qualidade do produto. Nossa, então a gente fez esse trio, né? E aí depois a gente agregou também o Nakashima, que é nosso sócio na parte de administração, projetos, porque a gente começou a ter que ter corpo, né? Sim. Então a gente começou a nivelar os quatro no fim, né? Esses 4 pilares que foram crescendo a BeerMind ao longo dos anos. Perfeito. A gente deu uma base aí pra galera entender um pouquinho sobre o que ela faz, mas quais são as principais aplicações da BeerMind hoje? Quais são as principais soluções? E quando você fala dessas soluções, como elas são implementadas nas indústrias hoje? Tá? Fala um pouquinho pra gente, quais são as principais? A BeerMind, ela criou, na verdade, A BeerMind, ela criou um conjunto de mais de 70 algoritmos de inteligência artificial. Okay. Qual que foi a grande sacada, o grande pulo do gato que a gente fala? A gente criou uma IA
que testa outras IAs. Ai, que massa. Então, porque cada problema na indústria, como a indústria é muito vasta, cada problema se resolve com um algoritmo diferente. E cada algoritmo você tem que fazer uma série de parametrizações e configurações e tudo mais. Então, a gente criou uma IA para poder escolher o melhor algoritmo e aí, a partir desse algoritmo, parametrizar ele para resolver o problema. Tá. Só que isso era muito complicado para explicar para a indústria. Isso é muito complicado para explicar para qualquer um. Sim, né? sim. Então, o que a gente começou a fazer? Falou, tá, a gente tem essa massa de produto aqui. O que a gente resolve no fim do dia? Né? Então, a gente começou a trazer esse discurso comercial para o chão de fábrica. E o que a gente começou a resolver foi, toda fábrica, né, toda máquina, ela tem um ponto de operação ideal. Perfeito. Como se você fosse fazer um bolo, né? Você tem o tempo que tem que ficar no forno, temperatura, a quantidade de produto que você tem que colocar de farinha, de ovo, etc. Não vou dar uma receita porque eu não sei fazer bolo, né? Mas esses pontos ideais também funcionam numa fábrica, numa máquina. Então ela tem um ponto de temperatura, por exemplo, que ela tem que ficar curando ali para a latinha sair com o brilho adequado. Perfeito. Sim. Mas no dia a dia, né, o produto muda, a máquina envelhece, tem um motor que já não está funcionando direito, ou sei lá, o operador mexeu em alguma válvula, ou a válvula está ruim. Enfim, são tantas variáveis que aquela temperatura ela começa a oscilar. E essa oscilação em cima do ideal é o que a gente elimina. Entendi. Por quê? Porque quando você está com uma temperatura acima da que você deveria, por exemplo, você está gastando mais gás do que você deveria. Voltando para a analogia do bolo. Justo, Tá. justo. E se toda hora você está abaixo daquela temperatura, é como se você ficasse abrindo a porta do forno para ver se o bolo está bom. Perfeito. Né? A chance de solar o bolo é grande. É grande. Então, além de você ter um esforço maior da peça que fica mexendo, né? Enfim, problemas de qualidade no seu produto final. Toda essa oscilação, ela causa uma série de problemas no chão de fábrica. Sim. E tem várias maneiras de resolver. Uma delas é usando inteligência artificial. Então, o que a gente fez no final do dia? Vários produtos que olham essas oscilações e entendem qual algoritmo ela tem que usar para reduzir isso. Tá. E quando você diz ela reduzir isso, ela toma uma ação ou ela gera uma indicação? Depende muito do caso. No geral, a gente recomenda, principalmente porque na indústria, né, existem riscos explosivos, tem normas, etc. A gente faz o que a gente chama de sintonia autoassistida. Então, a IA ela aprende, ela sugere e ela fala para um especialista, posso aplicar? Aí o especialista olha e fala, pode. Aí vai lá, clica e ela aplica. Perfeito, perfeito. Então quase. Fica entre os dois. Isso. E nessa brincadeira, a gente, por exemplo, em um forno que a gente trabalhou, num forno industrial, uma redução de 7,8% da oscilação em torno da temperatura ideal. Foram 700 toneladas a menos de CO2 na atmosfera no ano. Caraca. Quando você leva isso para larga escala, você vê números expressivos. Exato. Porque, de certa forma, fazendo uma analogia bem porca, mas fazendo uma analogia, é o aquecedor a gás que a gente tem em casa. Porque se você pensar, existem dois tipos de aquecedor. Hoje em dia, no mercado, você encontra dois tipos de aquecedores. Os analógicos e os digitais. O analógico, você controla lá qual é a quantidade de gás, a altura da chama que ele vai gerar. Só que a água entra numa temperatura, aquela chama consegue elevar até tal ponto e sai uma determinada temperatura. Quando você vai tomar banho, você abre a quente e um pouquinho da fria para dar aquela... Só que a água veio fria, eu esquentei, eu esfriei. Eu estou gastando energia à toa. Exatamente. O correto seria eu conseguir determinar a temperatura perfeita para que eu não precisasse abrir os dois registros. Diretamente na mistura, exato. Só que no analógico você não consegue fazer isso. Porque um dia a água vem mais quente e no outro dia ela vem mais fria. Recentemente a gente está passando aqui em São Paulo, em Sorocaba, dias mais frios. E aí realmente você precisa abrir um pouco mais a quente, diminuir a fria, etc. Então a água vem diferente e aquela chama consegue elevar a temperatura até determinado ponto. Quando você vai para um aquecedor mais moderno, tudo bem, ele ainda não tem IA, não é esse ponto. Mas ele tem controle. Mas ele tem um pouco mais de controle, porque a determinação dele não é quanto de chama, é sim qual é a temperatura final que eu devo ter. E para ter aquela temperatura final, eu coloco mais chama ou menos chama de acordo com a condição que a água veio. O uso da IA aí dentro seria o quê? Na indústria também tem isso. Existem as lógicas manuais e existem as lógicas de controle automático. Mas não necessariamente esse controle automático, ele é o mais, vamos dizer, o mais suave possível. Ele oscila. Sim, né? Claro. E aí o uso da IA é o quê? É entender qual temperatura que você gosta de tomar banho
E aí ela já sabe, olha, então não adianta eu jogar lá para cima essa temperatura para ele oscilar e depois acertar. Eu já sei mais ou menos o que ele quer, então eu subo essa curva de temperatura suave. Cara, eu preciso de um aquecedor desse. Porque em dia frio, eu quero água mais quente do que num dia quente. Exatamente. Faz todo sentido, eu preciso de um aquecedor desse. Por quê? Ele vai avaliar, qual é a temperatura hoje do dia. Hoje é um dia frio. Então, num dia frio, normalmente o Caio gosta de uma água mais quente. Então, eu vou deixar um pouco mais quente. Independente de qual a temperatura que normalmente a temperatura que foi setada no aparelho ou o tamanho da chama que foi a abertura da chama que foi determinada. Legal. Sim, é esse tipo de coisa que é ir atrás, é esse tipo de coisa que a gente faz no chão de fábrica. Né? Então, o que a gente vem fazendo é olhar para uma temperatura, olhar para uma pressão. A gente fez um trabalho lá em Jaraguá do Sul, né, que é a sede da WEG. Né? A gente trabalhou com o órgão de saneamento lá de Jaraguá do Sul para identificar vazamentos na cidade. Então, eles falaram para a IA, olha, quando a curva de vazão da bomba, né, quando a água começa a subir, faz um desenho de um gráfico. Quando tiver esse desenho de gráfico, é um potencial vazamento. E a IA começou a rastrear todas as bombas, toda a cadeia, tudo que estava funcionando 24/7, e começou a alertar para eles, falou, acho que tem um potencial vazamento ali. Tem 80% de certeza que ali tem um vazamento. Por que 80% de certeza? Né? Porque a IA, ela vai procurar padrões. E não necessariamente a curva que o cara desenhou é idêntica àquela ali. 80% parecida. Exatamente. Digamos. Então, ela consegue pegar esse tipo de coisa. Né? E aí a gente começou a pegar, a gente achou uma piscina olímpica por dia de vazamento na cidade. Por dia, Sim. cara. Por dia. Olha o tamanho do desperdício. Se eu não me engano, é uma tecnologia similar com o que a gente encontra nos gasodutos, para evitar quando tem roubo de combustível em gasoduto, etc. É feita a medição da pressão que tem dentro daquele gasoduto. Não sei se tem IA no caso. Não sei. Aí vai depender, claro, de caso a caso, de gasoduto para gasoduto, de quem opera cada um deles, mas é o mesmo conceito, né? Se a vazão muda, teoricamente você pode ter uma perda, você tem um desvio aí de matéria-prima, de água, combustível, do que for. A gente fez recentemente para a área solar. Vamos supor que você tem lá, né, a taxa de radiação, você tem a conversão disso em energia. Perfeito. Você pode ter ranhuras, né, na placa, pode ter trincas, microfissuras, seja o que for. Um monte de coisa. Aí, se você não tiver sensores para isso, a inteligência artificial ela não vai conseguir te falar qual é o problema. Ou seja, ela não fala por que está acontecendo. Mas ela consegue te identificar que para uma mesma condição ali de temperatura, pressão, irradiação, etc., você está produzindo menos energia do que você deveria. Tem uma variação. Então, ele detecta uma anomalia e fala, olha, se continuar assim, sei lá, daqui 20 dias, a tua planta vai começar a não conseguir gerar o suficiente. Tem um estudo que a gente viu na última Intersolar agora, que o pessoal vê análise de poeira em cima dos painéis fotovoltaicos. Entra muito no seu conceito. Sim. Né? Então é o momento de lavar esses painéis, galera. Por quê? Porque o nível de poeira está impedindo, está se tornando opaco o nível de incidência, porque é só reflexão, né? Então esse conceito ele é impedido com as poeiras que estão ali impedindo o contato direto. E com isso acontece a redução na geração de energia. Exato. E você pode, por exemplo, ensinar uma inteligência artificial a fazer isso e criar o que a gente chama de sensor via software, que é uma das aplicações que a Bermind tem como produto. Né? Então, você vai lá, nem que seja manualmente, você vai medindo aquele nível de poeira e vai registrando num banco de dados versus a taxa de geração de energia. Show. E você vai medindo, colocando, uma hora, a IA aprende a estimar isso para você. Então, é um sensor que não existe, porque não tem um sensor de poeira lá, mas ela já aprendeu que dependendo de como estão as outras variáveis, ela sabe o quanto de poeira tem na placa. A tendência é que a poeira siga de determinado... Então, a gente chama isso de sensor via software, porque ele não existe na realidade, mas ele existe dentro do software. A gente fez isso com uma caldeira para ver taxa de mistura ar-combustível, porque a gente sempre fala isso para o cliente, né? Não é só quando a máquina para que você tem problema. Sim. Enquanto ela está funcionando, ela já pode estar oscilando ali e você já está perdendo dinheiro. Com certeza. Né? E para esse caso da caldeira é muito clássico, porque ela está gerando vapor lá para a planta, para o sistema, né, para a fábrica, mas não necessariamente ela está na melhor mistura de ar-combustível. E se a queima está ruim, você gasta mais combustível. Não é eficiente. Exato. Você gasta mais combustível para fazer a mesma coisa, entregar o mesmo vapor.
E essa medição ela era feita uma vez por semana. E aí eles iam lá e ajustavam. A gente começou a pegar essa medição, gravar, versus pressão, temperatura, vazão mássica, tudo que tinha na caldeira. Jogou para a IA aprender. A inteligência artificial começou a aprender e acertar com 88% de precisão a misturar combustível. Ou seja, eu não precisava esperar mais uma semana, 2, para poder ajustar. Se em 2 dias desse problema, o cara já podia ir lá e ajustar. Nossa, que demais. E isso economizou ali por baixo R$200 mil por mês de gás natural. Então, acho que essa é a grande diferença. Quando eu falo do aquecedor dentro de casa, eu estou pensando em uma pessoa, 2 pessoas, uma família que toma banho. Agora, quando você leva isso para a indústria, que eu tenho um tamanho muito maior, um volume muito maior, é muito mais representativo, né? Sem dúvida. Quando a gente fala em energia fotovoltaica, mesmo tendo um valor muito grande de ser renovável, ambiente, tudo mais, a gente sabe que isso não é o que de fato faz a pessoa querer o projeto. É o retorno financeiro, é o payback. Vocês para a indústria, também é a mesma abordagem? Perfeito. Todo mundo pergunta de payback, todo mundo quer saber onde está o retorno do investimento. E, assim, é o dia a dia, né? O cara que está investindo, ele precisa saber. São tantas tecnologias no mercado que ele precisa saber onde ele põe o dinheiro primeiro, né? Perfeito. E hoje, como que você enxerga a dificuldade de entrada essa penetração mesmo nas indústrias? Qual que é a maior dificuldade? É o conhecimento sobre o produto? Porque a gente está passando por essa fase no solar. Estou dando exemplo porque a gente passa de alguns casos parecidos. No solar, faltava muito conhecimento para essa galera. Hoje, cada vez mais, o pessoal já está sabendo o que é, já não está confundindo mais com aquecedor solar, já sabe que é fotovoltaico, tem sua diferença. Vocês, qual que é a maior dificuldade? É conhecimento da IA ou não? Hoje, né, vamos falar assim, porque foram várias barreiras que a gente veio vencendo, né? Hoje a gente tem uma barreira muito grande ainda, porque o pessoal, o cliente ainda acredita que a IA ela tem um custo muito alto. E não. Né? Ela não precisa mais custar R$500 mil. Você consegue fazer aplicações de IA com milhares de reais e não com milhões de reais. Então, a coisa mudou muito. Né? Perfeito. Mas ainda existe essa questão de, olha, não, vou colocar IA. Nossa, vai ser um negócio caríssimo. Tem outro ponto que o fato, né, existe toda uma regra, um estudo da indústria 4.0, né, que vem lá da Alemanha, vem do pessoal da CATEC, que é a agência de engenharia da Alemanha, né? E eles falam muito, né, que existem alguns degraus que você tem que subir, que você tem que cumprir para que você chegue na inteligência artificial. O detalhe né, a gente fala de indústria 4.0 no Brasil, mas muito ainda falta da 3.0, que é a computadorização da fábrica. Então, às vezes a gente vai numa fábrica, para você colocar um sistema, ele ainda não tem um controlador, ele ainda não tem um software que gerencia a fábrica, ele ainda não tem sensor, faz tudo na planilha. Ainda é o aquecedor que ele tem o botão da chama e não da temperatura. Exato. Então, a gente precisa adaptar a realidade brasileira a esse contexto da indústria 4.0. Entendi. Porque senão, a gente também vai perder o bonde da 4.0. Então, existe um trabalho que a gente tem feito muito no mercado, que é para conseguir colocar esse conceito de que a inteligência artificial ela é paralela à automação da fábrica. Então, mesmo que você tenha um sensor, por exemplo, um sensor de vibração e temperatura, eu já consigo colocar uma inteligência artificial da Bermind que faça uma detecção de anomalia. Perfeito. Ainda não é o auge, né, o máximo da IA, não é, mas você já começa a ter valor. No início. E adaptar a inteligência artificial à realidade brasileira hoje é isso. É a gente conseguir colocar a 3.0 e a 4.0 correndo juntas. Para que enquanto ele está colocando um controlador, ele bota um módulo de IA, reduz lá R$200 mil o consumo de gás natural e com esses R$200 mil ele bota um sistema novo. E você cria uma automação sustentável na fábrica. Perfeito. Então, esse é um conceito que a gente tem explicado muito. A parte mais difícil de vender IA, né, é explicar que hoje a gente não precisa esperar chegar lá no topo, né, colocar tudo na internet para começar a vender IA. E a conectividade. Né? A fábrica ela é muito diversa. Então, você tem todo tipo de protocolo de rede, todo tipo de controlador. Às vezes, um pedaço é Wi-Fi, outro é rádio, outro é cabo. Então, você ter uma solução que seja versátil o suficiente, robusto o suficiente, né, para entrar numa fábrica, foi um desafio grande que a gente venceu agora também. Mas é algo que todo lugar que a gente vai, toda fábrica que a gente vai, a gente precisa
identificar, tem um trabalho de você olhar a automação, a infraestrutura de rede dele. Às vezes ele comprou um sisteminha caseiro, tá colocando lá, o negócio tá dando problema, e aí ele fala, não, mas inteligência artificial não funciona. Eu falo, não. Sua rede que não funciona. Um algoritmo de IA é muito diferente de um produto de IA, né? Hoje, a inteligência artificial está muito difundida. Então, você entra, faz um curso online e monta um algoritmo. Sim. Mas para aquele algoritmo funcionar 24/7, não correr o risco de parar uma planta, né? Porque parar uma fábrica é um negócio perigoso. Sim. E caro. E caro, exato. Ter os protocolos industriais corretos, né? Ter manual de instrução, suporte técnico, e todos esses conceitos que um produto faz, né? Demanda muito tempo. Então, a gente está num momento em que a pessoa está descobrindo. O pessoal sabe que é importante ter inteligência artificial, mas é difícil para eles saber que um produto de IA é diferente de um algoritmo de IA. Então, são vários pequenos desafios que a gente vem transpondo aí. Perfeito. Maravilha. Explica pra gente, de uma definição mais simples, Diego, você que está nesse meio, o que é a indústria 4.0? De uma definição bem simples para a galera que está em casa entender, opa, já sei onde estou, e depois conta pra gente um canal onde as pessoas possam buscar, além dos empresários, que a gente está divulgando muito conteúdo aqui também, mas outro canal que o empresário ele tem ali, tem uma fábrica, mas ele não sabe se ele está no momento de entrar em contato com a BeMind ou não, né? Quais seria esse canal também para buscar um pouco de conhecimento, né? A base, mas explica um pouquinho sobre a indústria 4.0 para a galera ficar nivelada aqui. Legal. A indústria 4.0 foi um conceito que surgiu na Alemanha, né, para que eles dessem o próximo passo em relação às fábricas, né? E com ela, né, cortando toda a parte histórica para a gente ser bem sucinto, com ela vieram várias tecnologias para poder acelerar a produtividade das fábricas. Tá. E aí você divide, alguns dividem em 9 pilares, alguns dividem em 13 pilares, aí depende do lugar que você pega, mas basicamente inteligência artificial, impressão 3D, internet das coisas, realidade aumentada. Então tem várias tecnologias, mas o mais importante da indústria 4.0 é que ela vem para trazer a decisão baseada em dados. Então, quando a gente fala desse conceito, se você está usando uma impressão 3D, uma realidade aumentada ou uma inteligência artificial, você tem que lembrar que a indústria 4.0 vem para pegar aquele monte de informação que está espalhado numa fábrica e consolidar isso num único lugar para que o gestor possa olhar para o sistema e falar, beleza, vamos fazer isso aqui que eu vou ter mais produtividade. Então, é mudar o conceito de você tomar decisões baseadas na sua experiência ou no teu histórico, para você começar a tomar decisões baseadas no que a fábrica está dizendo para você. Show. Definição ótima, cara. Ficou muito claro. Um ponto, Caio? Não. Então, eu preciso as duas perguntas, né? Exato. Show de bola. Bom, um canal legal para procurar informação, para buscar um pouco a respeito do conceito, né? Pode ser direto com o GTMAV, né, do qual eu coordeno lá na ABMAC, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas. Legal. Lá eles atendem já muitas empresas de máquinas, é dividido em câmaras setoriais, então você encontra muitas empresas que já estão aplicando também conceitos e outras que estão mais no começo, né, do seu setor. Então é legal você ver, né, não necessariamente, o Diego falou de forno, mas eu não tenho um forno, eu tenho um CNC. Aplica igual? Né, é o mesmo conceito? Então lá você consegue separar. E tem o grupo técnico de manufatura avançada, que é um dos grupos que só fala nesse tema. E tem canal na internet já com vários vídeos explicando um pouco do tema, falando de alguns tipos de soluções. Então é legal para conhecer mais do assunto. Show de bola. E aí, quem quiser saber, né? Hoje na BeMind, na verdade, se você tiver uma máquina ou 2.000 máquinas, a gente tem solução. Então, entrando no nosso site, tem o WhatsApp do comercial lá, é só mandar uma mensagem, a gente manda o catálogo, a gente liga, show. Faz visita, toma café junto. Ai, que show. Legal, legal. Acho que muito perfil de interior. Eu gosto, sou vendedor, cara, desde que eu me conheço por gente. E aí eu acho muito legal a galera que vem de São Paulo pra cá e começa a ter esse contato com a gente, né? Fala, pô, é bem mais legal aqui, né? O pessoal bem mais receptivo e tal, tem café. Vocês esperam a gente com uma coxinha da Real, seja de onde for. Por acaso, Real, se quiser patrocinar a gente tá fazendo divulgação de graça. Então, é bem bacana isso, né? E o que você falou, pô, a gente visita vocês, tá ok, tá aberto. Isso é muito importante. Fala pra gente, quando vocês começaram,
estruturar o negócio, né, existia muitos concorrentes gigantes, né? Vocês estão numa área de softwares, né? Você já citou a Alemanha várias vezes, eu conheço alguns softwares que são gigantes também. Conta pra gente como que vocês se posicionaram para se tornar quem vocês são. Hoje a gente vai chegar, galera, no grande assunto, como eles ganharam o Brasil. A gente já vai chegar lá e vai contar tudo isso. Mas conta pra gente como vocês se posicionaram diante de tantos gigantes aí. Legal. Realmente, o mercado industrial ele é um mercado complicado, porque ele é feito de grandes marcas, né? E, querendo ou não, a indústria ela compra segurança, né? É difícil você comprar de um fornecedor novo que você ainda não conhece, porque você vai colocar numa fábrica que, de novo, tem um monte de normas, coisas às vezes são explosivas, etc. Né? O que a gente fez, na verdade, foi um conjunto de acontecimentos, né? Então, em 2015, lá, não se falava muito de startups com indústrias, né? Startup era até um nome que a gente evitava, porque se você falasse que você era uma startup, a indústria já olhava meio assim, risco, né? Todo mundo estava fundando startups porque queria ter um cartãozinho de CEO na mão, né? Então, era muito hype. Sim. E a gente precisava se distanciar um pouco. E aos poucos, né, a gente foi usando, primeiro, o que a gente conhecia, o mercado que a gente já conhecia, o fato de a gente ter trabalhado no chão de fábrica ajudou muito. Né? Porque a gente falava a língua da fábrica e a gente conseguia espaço em alguns clientes. Mas o que realmente impulsionou a gente foram primeiro os programas de aceleração. Massa. Então começaram a surgir muitos programas de aceleração e lá a gente deu de frente com vários desses grandes. E eles começaram a olhar a gente. Caraca. E aí começou a tática de guerrilha, né? Quando você é pequeno, você incomoda. Sim, exatamente. Acho que era, se não me engano, era o Sun Tzu que falava, né? Que a areia no olho pode esconder uma montanha, né? Exatamente. Era mais ou menos o que a gente fazia. A gente tentava incomodar. Por quê? A gente tinha um conceito que a gente foi cunhando ao longo do tempo, que a IA tinha que ser simples, né? Que a IA tinha que ser não barata, mas com preço acessível, né? O custo, o retorno do investimento tinha que ser bom. A gente sabia que a maior parte das soluções, elas tinham custos elevados, e a gente aproveitou isso para poder falar, não, a IA tem que ser para todo mundo, a IA tem que ser de baixo custo, a IA tem que ir para todas as de pequenas até as enormes. Sim. E esse texto, né, começou a fazer muito sentido para a indústria, porque a maior parte é de pequenas e médias, né? E aí, dentro de Abimac, dentro de HK, né, Câmara Brasil-Alemanha, a gente começou a participar de qualquer programa de aceleração, ou qualquer desafio de startup, a Birmind estava lá dentro. Verdade, cara. Qualquer um. A gente sofria, não perdia o sono, né, mas a gente começou a ganhar como top 5, como top 1, como top 2, em vários prêmios. Fomos representar o Brasil na Alemanha, fomos representar o Brasil em Paris. Nossa. Então, tudo isso, né, começou a corroborar para a marca da Birmind começar, no mínimo, ser respeitada. Entendi. E aí a gente começou a incomodar as grandes, né? Nossa, Foi onde, inclusive, num dos eventos que eu conheci um dos nossos investidores, que é o Paulo Stark, que ele é ex-CEO global da Siemens, né? E ele foi ex-CEO da Siemens Brasil também. Caramba. Então eu conheci ele, na verdade foi num evento da Câmara Brasil-Alemanha que eu estava apresentando a Birmind. Né? E eu estava falando da nossa solução, dos nossos diferenciais, que também contribuiu muito para a gente se destacar, né? Mas eu citei a Siemens como concorrente. Ele estava na fila, na mesma. Caraca. Ele estava na fila da frente, assim. Aí ele olhou, assim, eu citei, falei o que a gente era. E ele falou, pô, legal, né? Gostei da postura desse menino. E aí, quando terminou a reunião, ele ligou pra câmera, pediu meu número, me ligou, a gente ficou amigo e, cara, sim, ele deu um banho de loja na Birmind. Né? Então, nos apoiarmos em pessoas com experiência naquele mercado ajudou muito. Porque daí com ele, né, ele falou, Diego, ó, segue esse caminho, vai por aqui, tenta essa estratégia, e a gente foi crescendo. Nossa, show. E foi no meio desses processos, dessas acelerações, que vocês atraíram o olhar da VEG? Ou foi. Ou a história foi? Não, foi por aí. Foi seguindo essa lógica porque também. O que aconteceu? Né? A gente começou a crescer, começou a ir nessa linha, né? E um belo dia, né, a VEG ligou pra gente.
ligou no fixo da Bearmind, eu atendi, falei, nossa, VEG, Caraca. dá até aquele gelo no coração. Poxa, Eita. eu tô tentando chamar a atenção da VEG faz tanto tempo, o que será que eu fiz de certo agora? Quantos anos tá a Bearmind, só pra complementar agora? A gente nasceu em dezembro de 2015, então Caramba, quase 7 anos. Uhum. E a VEG ligou, falou, não, eu vi vocês lá no prêmio XYZ das startups, e eu gostei dos prêmios que vocês ganharam, parabéns. Falei, pô, legal. Ele falou, pô, o prêmio funciona, tá vendo? Uhum. E aí ele falou, eu queria uma parceria comercial, e a gente começou a falar da parte comercial, né? Começou a estender nisso. Mas na primeira chance que eu tive, eu falei, ó, se vocês quiserem, eu tô à venda. Caraca, sério? Eu joguei na mesa ali, né? Aí eles falaram, tá, então vamos conversar. Aí a gente começou a evoluir, 1 ano de negociação e 88 páginas de contrato depois, estamos 88 páginas. 51% VEG, hoje somos o braço de inteligência artificial do grupo, né? Caraca. É um orgulho pra gente, porque a VEG é um gigante, né? Sim, claro. Ela dispensa apresentações. Sim. Mas a gente chegou a essa conclusão de que a gente tinha que vender uma parte da Bearmind, na verdade fazer uma aproximação com uma grande, pela dificuldade que a gente foi encontrando no mercado. Entendi. Porque mesmo crescendo e incomodando as grandes, o que acontece muito? Você calça o sapato do diretor da fábrica, ele vai lá e faz, bom, vou fazer um projeto de 50 mil aqui, vou chamar uma startup, tá legal. Agora eu quero colocar na minha fábrica inteira, vai custar quanto? Vai custar 5 milhões. Poxa, mas essa startup fatura 1 milhão por ano. Como é que eu vou botar um projeto de 5 milhões na mão dela? E aí, a gente via muita dificuldade até para eles justificarem, e a gente entendia o lado deles. Falou, então, ou eu me associo a uma grande marca para acelerar a minha construção no mercado, Você precisa crescer. ou eu vou ter que ficar captando dinheiro até eu conseguir lastro suficiente para crescer. Então, pensando em crescimento e escala, falou, não, a gente precisa encontrar um bom parceiro. E a gente olhou para o mercado e falou, cara, tem que ser a VEG. Mas a gente não sabia que eles iam ligar antes. Que tamanho vocês tinham nessa época? Cara, a gente tinha 11 pessoas, 12 pessoas. Hoje a gente tá com 30. Caraca. Dobraram mais um pouco. Um ano e meio de VEG. Quase triplicou. Um ano e meio de VEG, a gente tá Pensando com no... 30 pessoas. Quase triplicou, pensando na estrutura do que atende o nicho Bearmind. Porque se você olhar pra VEG inteira, Nossa, é infinitamente muito maior. aberto. Não dá É nem muito pra... aberto. Só na sede, acho que eles têm 17 mil funcionários. Cara. Exato. É um absurdo. E você, antes de complementar com a VEG, como que vocês conseguiram a primeira captação de investimento? Foi na aceleração ou não? Por quê? Porque quem tá em casa é aquele cara que tá começando o negócio dele, ou já tá num estágio ali que ele tá imaginando outro degrau e tudo mais. Fala um pouquinho na primeira etapa, como que vocês estruturaram essa ideia? Sim. No começo, é sempre muito difícil você conseguir algum investimento. Né? Quanto menor a startup, maior o risco para o investidor. Sim. Hoje, já tem mais investidores no mercado. A gente tinha uma aceleradora, que é a CriaBiz, que é de Sorocaba, que acelerou a Bearmind desde o dia 0, né? Caraca, que da hora. Então, porque eles já nos conheciam da minha primeira startup, né? Então, a gente já veio evoluindo o relacionamento. E aí, eles já vieram acelerando a gente. Quando a gente recebeu uma proposta, a gente foi num dos eventos desses que a gente ganhou, passou um banco de investimento e falou, ó, vou botar tanto, mas esse é o teu valuation. E eu trouxe para a aceleradora, ele falou, não. Aí ele falou, no meu grupo de investidores, a gente consegue um valuation melhor. Ah, que show. E para startup isso é muito importante. Quando a gente começa, a gente não tem noção de quanto é 10% da nossa empresa. O que é valuation para quem tá em casa? Boa, vamos botar a legendinha embaixo. Exato. Valuation é quanto vale a sua startup se alguém for comprar ela. Tá. Que é um conceito extremamente etéreo para uma startup, porque na prática você não vale nada ainda. Sim, é só uma ideia. É só a projeção do quanto alguém acredita em você. Tá. E principalmente porque no começo você tem pouquíssimo faturamento. Exatamente. Então, esse fundo ele falou, olha, o investimento nosso é tanto por tanto da empresa, e eu fui todo feliz para a aceleradora. Ele falou, cara, você vender tudo isso de percentual agora, nas próximas rodadas você não vai ter, e você vai morrer lá na frente, porque você não vai ter percentual para financiar o teu projeto. Sim. E aí ele falou, não, eu consigo no meu grupo. E ele internamente fechou no grupo de investidores e a gente conseguiu uma primeira captação. E aí a gente começou a trabalhar com um conceito que eu não conhecia, que era de microinvestimentos. Né? Pelo seguinte, muitas vezes, e eu vi isso acontecer com vários amigos meus, as startups elas ficam apaixonadas ali pelo valor que o cara vai colocar no seu negócio. Nossa, 400, 500 mil reais. Mas se você coloca a caixa muito cedo numa startup, você vai queimar dinheiro.
E eu sei por experiência própria. Com certeza. Então, você precisa saber o quanto você realmente precisa de dinheiro em cada momento. E a gente estava num momento em que o produto ainda não estava sólido o suficiente, não estava maduro. Eu precisava testar mercado. Então, eu precisava ir para cima de cliente e falar, bom, quantos mercados eu quero testar? Esses aqui. Tá. O que eu quero receber deles? Eu quero receber esses inputs aqui. Quanto de dinheiro eu preciso para isso? Eu preciso de 30 mil reais para pagar meus funcionários um ano. Tá, então por que você vai pegar 300? E de novo, a startup no começo ela vale pouquinho. Sim. Então 300 mil de 1 milhão, de um valuation, agora que a gente pôs a legenda, né? Sim. De 1 milhão de reais, né? É um percentual. Você vai entregar um percentual alto. Exato. Agora, 30 mil de um valuation de 1 milhão, você vai entregar um percentual pequeno. Sim. Aí você valida, legal, validei, vou crescendo a duras penas, mas vou crescendo. Chego ali na frente e falo, opa, agora eu preciso validar um segundo conceito. Ou agora eu preciso botar dinheiro para trazer uma pessoa de marketing. Tá, é uma outra captação de mais 50 mil. Só que você já não vale mais 1 milhão, você já vale 2. Porque você já teve um faturamento, você já ganhou o prêmio disso, o prêmio daquilo. Então você vai crescendo porque o teu risco diminui. Perfeito. Porque o faturamento demora para crescer, né? Mas o teu risco diminui. Então, esse conceito de microinvestimentos funcionou muito bem pra gente. Ótimo conceito. Eu não conhecia esse conceito, não. Fora que a gente aprendeu a trabalhar com pouco dinheiro, né? Isso ajuda a gente hoje a ser pé no chão. Por quê? Porque o outro ponto, né, para quem tá em casa ouvindo a gente, outro ponto importante é que teve tem vários especialistas agora falando que a bolha das startups de tecnologia estourou. Porque tem unicórnios demitindo pessoas, tem empresas bilionárias que não estão conseguindo dar lucro. Sim. Então, tudo isso, né, deixa o mercado um pouco reticente. Claro. Eles vão falar, poxa, eu não vou botar o dinheiro em todas as startups igual estava acontecendo antes. Então, a tendência é que eles se tornem muito mais criteriosos. E aí, de novo, o microinvestimento ajuda bastante, porque o risco que ele toma é muito menor. Sim. Né? Então, ao invés de você sair por aí pedindo 500 mil reais, você pode pedir 50. E também tem muitas fontes de fundo perdido, né? FAPESP, FINEP, PIP, tem vários fundos perdidos, né? Investimento de fundo perdido de governo, de instituições, que você pode buscar no começo do teu projeto para poder financiar uma ideia. Né? E aí vale para a bolsa de estudos, vale para um monte de coisa. E, assim, eu só descobri isso depois, né? Mas eu sou muito ruim de escrita, então para eu escrever um projeto desse ia ser difícil. Sim. Mas é um caminho legal. É um caminho legal, principalmente quando o mercado está reticente. Então, quem está buscando investimento é legal entender isso. O ideal tenha um pé de meia ali que te sustente para você não precisar tirar dinheiro da empresa no começo. Perfeito. Porque o investidor de início, principalmente, quer colocar dinheiro no negócio e não no empreendedor. Então, você tem que ter um caixa ali para você se segurar. E também buscar essas fontes de fundo perdido. Show de bola. Muito bom mesmo. Esse conceito não conhecia e, resumindo, basicamente, esse microinvestimento nada mais é do que o MVP. Dá tempo de você fazer um MVP ali, validar o seu produto. Né? Exatamente. Eu quero fazer uma importação, minha primeira importação. Recentemente, realmente, aconteceu a nossa primeira importação aqui na empresa. Quanto que eu vou importar, cara? Eu posso $50 mil. Eu não vou importar tudo isso de cara. Eu vou importar bem menos, né? E eu poderia captar um investimento só para fazer essa validação de importação, para ver se o mercado absorve toda essa importação, esse produto que eu trouxe para o mercado novo, né? Opa, deu certo. Agora, já que eu já validei, meu valuation já é bem maior. Exatamente. E como é maior, eu vou talvez pegar o triplo daquele valor pela mesma porcentagem. Pode ser? Uma ideia, né? E é mais fácil você achar 3 pessoas que tenham 10 mil reais do que uma pessoa que tenha 30 mil. Então você consegue diluir o risco. E esse conceito de diluir o risco ajuda muito no contexto do Brasil. Entendeu? Quando a gente vai lá para fora, tem um monte de capital voando, né? Sim. E aqui a gente tem que ser um pouco mais comedido. Não, perfeito. Uma pergunta boa aí, Caio, aquela que vai deixar ele e quem tá em casa agora falando, meu Deus do céu. Então, antes de você fazer essa, que eu sei que vai ser muito boa, pessoal, se você não curtiu ainda nosso vídeo, olha a quantidade de conteúdo que tem por aqui. Por favor, curte aí, compartilha com aquele amigo que gosta de negócio também, tá começando aquela startup, mas não sabe como alavancar, e também se inscreva no canal, né? E ative as notificações para você não perder nada. Esse é só um episódio tão rico como esse, e tem muitos outros por aí, beleza? Tô de olho. Faça essa pergunta. Eu sei que a gente está falando sobre aporte, sobre investimento, sobre terceiros
investirem na sua startup. Se você precisasse listar, talvez, os pontos mais importantes que uma startup tem que ter para que ela receba um aporte financeiro de um investidor, quais seriam esses pontos? Qual é o principal foco que a startup tem que dar? Ela tem que ter uma equipe muito boa. Isso é um ponto importante, porque o investidor ele investe em gente. A ideia ela muda ao longo do tempo. Você vai pivotar várias vezes, vai adaptar. Então você precisa ter uma equipe muito boa, que é isso que o investidor procura bastante. Uhum. Você tem que ter noção de aonde você está e pelo menos aonde você quer chegar. Porque, assim, quando você está no meio tecnológico, não adianta você fazer um plano de 5 anos. Se o investidor te pedir isso, ele já está no início da startup ainda, ele já está começando errado. Sim. Né? Já não é o investidor ideal para você. Mas você tem que ter noção onde você está. Muitas startups erram porque elas frustram o investidor. Falam, não, porque eu já estou com 700 clientes e eu tenho meu projeto já com negociações em 3, 4 países. Tá, e qual é o seu faturamento? É 30 mil por ano. Uhum. Então, como é que você tem 700 clientes? Uhum. Então, tem noção. Fala, não, eu estou numa fase de validação, não tenho 0 clientes, mas eu tenho uma ideia boa, eu tenho um diferencial. Uhum. Meu produto é muito bom. E você ter noção de onde você quer chegar ali. Então, eu quero um produto, a visão da minha empresa, eu quero que a inteligência artificial seja simples de aplicar no chão de fábrica. Tá. Entendeu? As trilhas que você vai ter, elas podem mudar, mas o destino que você quer chegar está bem claro. E isso mostra para o investidor que você tem uma estratégia de longo prazo, que você não vai largar o projeto no meio do caminho. Uhum. Então, de novo, eles investem em pessoas. E mostrar que você está ali dando sangue para o negócio. Né? Então, o engajamento da equipe é muito importante. É uma equipe boa, sem engajamento não adianta nada também. Perfeito. Pode ter a melhor ferramenta do mundo para apertar um parafuso. Se você não tiver vontade, ele não vai se apertar sozinho. Tem como. Eu fico impressionado quando assistindo a Shark Tank. Cara, chega a galera lá com uma ideia que ele colocou num slide bonito ali, colocou numa imagem bonita, fez um criativo legal, porém, faturou 0 e o cara vem com valuation de 3, 5 milhões ali. Eu falo, meu Deus do céu, da onde eles tiraram aquilo, cara? Né? De meu que bolsa Deus. saiu isso aí? Exato, daí todo mundo fica espantado e eles realmente acreditam naquilo, né? Então você falou que o time é muito importante. Qual que seria outros passos ali para o investidor ele conseguir enxergar e você conseguir defender essa tese um pouco melhor? Um produto com um bom bloqueio de mercado é legal. Então você tem um produto tecnológico ou não, né? Ou que tenha uma patente, ou que tenha um algoritmo ali, né? Um código diferente dos outros, que não dependa de terceiros, né? Uma coisa que a Birmind fez muito acertada foi desenvolver os próprios algoritmos de IA, porque hoje eu não dependo de nenhuma nuvem. Nossa. Então eu posso rodar inclusive sem internet. Caramba. Entendeu? Isso chamou a atenção do investidor. Falou, poxa, ainda não está com muito cliente, né, lá no comecinho. Mas eles têm um produto que pode funcionar offline. Pô, legal. Será que isso funciona na indústria? Então, lá atrás, lá no comecinho, o investidor olhava muito para isso, né? E conforme você vai crescendo, não, né? Conforme vai crescendo, mudam os parâmetros. Mas você ter um produto com uma boa defesa de mercado é muito bom. Entendi. Então, ele ser um pouco blindado. Ele tem uma inovação um pouco blindada. Seja Sim. uma patente, seja o início de uma patente, porque demora também, né? Sim. Mas o início de uma patente já te protege em relação a isso. Sim, então, um design diferente. Às vezes a inovação ela não está no produto, ela está no modelo de negócio, na maneira com que você entrega isso para o mercado. Então, você ter algo que você fala, não, eu sou diferente. Porque no fim do dia, o pitch que você vai fazer, a apresentação para o investidor, a resposta que você tem que dar é por que essa ideia com essa equipe? Tá. Por que eu simplesmente não pego a ideia que você falou e vou fazer com outra equipe? Porque se a resposta for, não sei, ou eu vou pegar essa ideia que você acabou de falar e vou aplicar com uma outra equipe que eu tenho aqui do lado, é porque a tua equipe não conseguiu defender que aquilo é seu, que você é a pessoa ideal. E o investidor vai investir em você. Sim. Ótima colocação. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Imagina só, porque é muito fácil. É início. É início. Você não tem nada que te proteja. O investidor tem mais capital que você, mais conhecimento que você, ele já está muito à frente. Você chega lá totalmente ingênuo e apresenta algo, o cara fala, gostei, mas não gostei de você, gostei da ideia. E vou fazer eu mesmo. Agora que eu já sei qual é a sua ideia, eu tenho a minha própria equipe, ou eu gostei mais daquela equipe ali, eu vou... Por isso que entra muito no conceito de vocês, o conhecimento prático. O cara vai pensar, até desenvolver um time que tenha o conhecimento de desenvolvimento, né? Que tenha essa habilidade que eles têm, que tenha esse contato.
Cara, é bem mais difícil. Qual o diferencial? Né? Em poucas palavras, qual o diferencial? Exatamente. Sim. Então, não basta ter um produto bom, você tem que mostrar por que a sua equipe é a equipe ideal para aquele produto. Uhum. Né? E assim, óbvio, tem investidores e investidores. Sim. Então, a gente se depara com todo tipo de investimento no mercado. Né? Uhum. Então, tem que tomar cuidado. Você tem que ir nos investidores, tem que ver se aquele investidor é o investidor correto para você, porque é um relacionamento de longo prazo. Né? Uhum. Não vai acabar do dia para a noite. Numa sociedade, né? Querendo ou não, acaba sendo uma sociedade, a sociedade é casamento. Sim, e a gente sempre fala de investimento anjo, né? Uhum. Eu brinco bastante. O meu pai é pastor. Então, quando eu falei para ele de investimento anjo, ele falou, cuidado, filho, porque Lúcifer era um anjo também. Justo. Faz muito sentido. Então, né, escolha bem os investidores, conversa bastante, tenta entender o background dele, ver de onde ele veio, ver qual é o grupo de investidores dele, para você saber onde você está se colocando ali, né? Com quem você está fechando. É um acordo bilateral, né? Sim, é um acordo bilateral, porque da mesma forma que você tem que ganhar o investidor também tem que te ganhar, porque senão não faz sentido. Muita gente vai até mudando um pouco, ainda dentro do mundo corporativo, do mundo de empresas, mas saindo dos empresários, dos investimentos, dos investidores, indo para o mundo do seletista, né? É normal a pessoa ir para uma entrevista de emprego e ela quer ganhar o entrevistador. Mas, no fundo, o entrevistador tem que ganhar ela. A pergunta que todo mundo que passa numa entrevista de emprego deveria fazer é: por que eu deveria trabalhar aqui? Né? Por que essa empresa deveria me contratar ou não? Né? Principalmente porque hoje a oferta é muito grande e muito fácil de chegar para a gente. Né? Vamos falar, há um tempo atrás, né, para entregar a idade, mas quando a internet ainda era discada e tinha pouca rede social, você não chegava com currículo, com oferta de emprego toda hora. Hoje o LinkedIn está ali do lado. É uma vaga atrás da outra. Exato. E aí você chega numa empresa, e foi uma pergunta que já me fizeram. Eu entrevistando alguém, a pessoa virou para mim e falou: por que você trabalha aqui? O que te motiva a estar aqui? Caraca. Cara, o entrevistado fazendo a entrevista é o entrevistador. Que ousado ele, né? Ousado? Qual é o diferencial da sua empresa para que eu venha trabalhar aqui? Eu falei, cara, mudamos de cadeira? O que aconteceu? Que doideira. Deixa eu pegar a minha carteira de trabalho. Mas a gente vive num mundo hoje que a oferta é muito grande. Então, você se conectar com os valores da empresa é importante, né? Então, na Birmind mesmo, a gente faz muito esse trabalho de mostrar para o pessoal. Fala, pessoal, olha, esses são os resultados da Birmind no último trimestre. A gente presta conta para o time, né? Então, fala, ó, esses são os resultados, isso mostra que vocês estão conseguindo fazer o que a gente veio fazer, que é mostrar que tecnologia brasileira também pode concorrer de igual para igual com qualquer tecnologia por aí, né? E aí a gente mostra os indicadores, fala, nesse cliente a gente conseguiu reduzir tanto, em outro cliente a gente reduziu tanto. Ou, às vezes a gente não pode falar o nome do cliente, mas fala, ó, nesse segmento tiramos 700 toneladas de poluente, nesse outro reduzimos o consumo de água em X%. Para mostrar para eles o impacto positivo que eles estão trazendo para o mercado também, né? Para a população e etc. Sim. A diferença é que podem estar, de certa forma, fazendo no mundo. Né? Exato. Show de bola. Porque é difícil concorrer com Tobogã e Vale do Silício, né? Tá saindo uma estatística aí que a galera tá incomodada. Chega até ser pejorativo esse conceito de tobogã e esse monte de coisa, né? A galera quer um salário legal, e antes do salário legal, eles querem reconhecimento. Né? Então, é bem importante. E a ideia de mudar o mundo, a gente tem um valor bem legal aqui, Diego, que até, acho que eu comentei contigo, mas eu vou comentar com quem está em casa também. Pessoal, vocês sabem muito bem que a gente entrega muito conteúdo por aqui, é um podcast de negócios, mas é empreendedorismo com causa. Por que com causa? Porque nós fizemos uma visita na APAE. A APAE é uma organização de assistência social em Sorocaba. Eles ajudam centenas de pessoas e famílias com deficiência, tá? Então, eles fazem um trabalho bem bonito e eles fazem esse projeto ajudando realmente a comunidade. E nós, como os empresários aqui de Sorocaba também, precisávamos abraçar essa causa. E fizemos isso. E como nós fizemos? Eles estão precisando de alguns equipamentos hoje, né? Para vários procedimentos deles internos. E nós criamos uma vaquinha online. Tá aqui o link, né, na descrição do nosso vídeo aqui. Você pode acessar e pode contribuir com essas pessoas também, tá? E fazer parte dessa mudança do mundo, como o Caio mencionou aqui com a gente, tá bom? Conto com você, nós contamos com você para mudar um pouco, não só o empreendedorismo em Sorocaba, mas também todo o conceito de comunidade. Beleza? Nessa página, inclusive, você vai encontrar mais detalhes sobre a APAE e sobre essa
essa frente que a gente está fazendo, quais são os equipamentos que eles precisam, qual é a necessidade, qual a utilização, tem tudo lá muito bem descrito. E qualquer coisa também, manda uma mensagem pra gente, a gente coloca todo mundo em contato e consegue tirar qualquer dúvida. Perfeito. Isso aí. Mudando o lado agora, Diego. Vamos lá. Se você fosse um investidor. Isso aí. Um dia eu quero ser. Legal. Se você estivesse na posição de investidor agora, como você se colocaria? Qual tipo de mercado você olharia e quais seriam as análises? Você já falou que você olharia para os empreendedores, você olharia pelo projeto deles, pelos negócios deles, mas o Diego em si, com o perfil dele, o que que ele... Quais os mercados que eu olharia? Bom, eu gosto de hard science, né? Então eu gosto daquelas ciências, daqueles projetos que estão surgindo de ponta. Tá. E são os que eu acredito que vão dar resultado daqui 7 a 10 anos. Né? É mais o meu perfil. O investidor ele tem que se conhecer. Né? Ele tem que saber se ele está investindo em algo que vai ter que dar resultado mês que vem. Então é melhor ele ir para o Tesouro Direto ou para algum investimento de renda fixa, curto prazo. Né? Ou se ele está olhando para o diferencial que aquela tecnologia pode ter daqui muitos anos. E aí ele tem que começar a investir nas startups que estão iniciando. Perfeito. Eu gosto muito, e a área que eu tenho estudado, né, para um dia virar investidor é biocomputação. É o que vai dar dinheiro nos próximos 3 anos? Duvido. Se o pessoal está buscando alguma coisa para investir, para criar de startup, eu acho que ainda está cedo, eu acho que está numa fase de pesquisa ainda. Okay. Mas, por exemplo, o MIT, ele já criou uma linguagem de programação de bactéria. E ela é gratuita. Eu programei um pouquinho até, entrei na internet e brinquei um pouco. Olha lá o brinquedo do menino. Minha diversão é essa, né? Minha noiva adora. E aí, assim, você entra lá como se você estivesse programando um software normal, só que você fala, se entrar determinado componente químico, né, desse aqui e tanto do outro componente químico, a bactéria vai liberar outro componente. Então, por exemplo, você pode detectar baixa insulina no sangue e secretar um remédio. Nossa. Você pode fazer várias coisas interessantíssimas, né? E é uma bactéria que fica circulando. Nossa. Só que nessa linguagem você já consegue programar, ele gera o código genético, você compila e manda para uma universidade, a universidade consegue gerar a cultura de bactérias para você. Caraca. Isso já existe, tá? Não Medo. é ficção científica, isso já existe. Acho que chama cello a linguagem de programação, como se fosse violoncelo, né? Cello. E, cara, eu fiquei apaixonado. Só que imagina as regulamentações de vigilância sanitária, com medicina, certeza. Conselho de ética. Quantas coisas não tem para serem resolvidas até que isso vire um produto? Até porque é um produto que você pode usar para o bem ou para o mal. Exato. Mas você pergunta, para onde o Diego está olhando? Para isso? É a longo prazo, né? Eu acredito fortemente que daqui uns 5 anos a gente vai ouvir falar muito disso. Daqui uns 7 anos deve começar a ter algum tipo de produto nessa área. Show. Então, você como investidor, você olharia para esse lado. É o lado que você está estudando porque você acredita mais para frente. Eu gosto de olhar no longo prazo. Eu sempre gosto de olhar assim, coisas que podem ser bem diferentes lá na frente. Maravilha. Caião, coloca aquela pergunta top de novo para ele. O que você quer saber do Diego, da Bermind, para o pessoal que está em casa? Ele estava falando de investimento. Eu entendi que hoje você não investe em nenhuma empresa ainda. Não, hoje não. Você não é um investidor, você é um investido. Hoje o meu trabalho é 100% Bermind, né? Tá bom. Até um bom tempo ainda vai ser 100% Bermind. Tá bom. Maravilha. E a Bermind faz algum trabalho para ajudar outras startups? Sim. A gente tem, na verdade, né, nesse sentido de acelerar o processo de uso de inteligência artificial, a gente criou uma série de algoritmos. E a gente usa muito isso para o chão de fábrica. Mas existe tanto mercado, não só no chão de fábrica, como em outros mercados, que a Bermind hoje ela tem as APIs dela de inteligência artificial e ela disponibiliza para as startups parceiras. Que legal. Para quê? Para acelerar o que a gente chama de teste de algoritmo. Então, ao invés daquela startup ter que entrar, criar toda uma lógica de inteligência artificial, botar isso numa infraestrutura de nuvem, transformar isso num produto, né, e conseguir escalar depois para 10 mil clientes, em vez de ele ter que fazer isso por conta, a gente consegue, através da nossa API, acelerar esse trabalho da startup. E fora que se forem mercados que a gente conhece, a gente também consegue ir colocando essas startups para validar os produtos dentro do mercado, né? Então, a gente tem feito isso com algumas startups já.
de oferecer mesmo o nosso API para que eles testem, para que eles façam o produto. E a hora que eles começarem a ganhar dinheiro, a gente ganha junto, né? A gente também já foi startup inicial, a gente sabe a dificuldade que é. Show. Então, o mínimo que a gente pode fazer é não deixar eles errarem onde a gente errou. Maravilha. E se eles puderem acertar onde a gente acertou também, ótimo. Maravilha. Legal. Você falou que tem 1 ano e meio, mais ou menos, que é a VEG, né? Isso. Vocês estão fazendo parte do grupo da VEG agora. Vocês são um braço de inteligência. Eu orgulho disso, né? Parabéns. Poxa. Parabéns. Obrigado, é gigante mesmo. E a gente aqui na EFOS, na Takawatch, a gente usa alguns produtos VEG, contato, fantástico. O que mudou para vocês? Muita coisa. Na verdade, assim, ter uma chancela de uma grande empresa, né? Ter uma chancela da VEG na BeerMind muda principalmente a receptividade, né? Hoje eu falo, poxa, só a BeerMind, né? O braço de inteligência artificial da VEG, os caras, opa, tudo bem? Vamos conversar? Vamos conversar. Então, abre portas, né? Sim, a segurança para o meu cliente é muito maior. Claro. Porque ele sabe que a VEG, né, não vai deixar um negócio dar errado. A VEG tem toda uma marca de qualidade que vem junto. Então, quando eu falo de um projeto grande hoje, eu já não tenho mais dificuldade de negociar com o meu cliente. Ele sabe que a gente vai cumprir, né? E, poxa, se a VEG tá junto, se a VEG acreditou no projeto da BeerMind, com certeza a gente tá com a chancela que a gente precisava. Perfeito. Lógico, capitaliza a empresa, porque o investimento ele vem com capital, né? Não é só um investimento de conhecimento, mas é um investimento financeiro também. Então, ele vem com capital para a gente conseguir alavancar muita coisa, né? Crescer a BeerMind no que a gente estava precisando crescer. E também vem com uma governança muito maior. Né? Querendo ou não, a VEG é uma empresa, uma SA de capital aberto. Então, eu tenho sempre que entender... o contábil tem que estar muito bem feito, o financeiro tem que estar muito bem feito. Eu tive uma aula de DRE, né? De demonstrativo financeiro, demonstrativo de resultados, quando eu entrei para a VEG. Então, eu achei que eu sabia ler um DRE, até a VEG me ensinar a ler um DRE. Né? Sim. Então, o nível de governança que você ganha dentro da sua empresa é muito grande. E aí é legal, porque você começa a organizar algumas coisas e entender que, ok, é importante ser ágil, mas em algumas coisas você tem que ter processo, tem que ter procedimento. Se você não tiver, você não escala. A empresa não consegue sair de 11 para 30 funcionários. E isso ficou muito claro pra gente, né? E eles ajudam bastante, né? Uma empresa com uma dezena de milhares de funcionários, ela consegue ajudar bastante a gente nesse ponto. A gente aprendeu muito aqui nas duas empresas, essa parte de procedimentos, essa parte de criar processos, estruturar, descrição de cargo, todas essas coisas. Até para a gente conseguir enxergar a empresa rodando sem a gente. E a gente está nesse passo ainda, né? Isso não acontece hoje com a gente. Com o Diego, isso acontece? A estrutura funciona normalmente sem o Diego, porque existem procedimentos, existem processos, existe o caminho já, ou ainda está nesse passo como nós aqui? Ela funciona cada vez mais sem mim. Sim, o trabalho do gestor é se tornar obsoleto, né? Até porque você tem que ter tempo livre, entre muitas aspas, né? Para que você consiga enxergar o futuro da empresa. Você sentar, olhar de cima e falar, beleza, eu vou para lá, para cá. Mas eu tive que colocar toda uma equipe de líderes hoje na BeerMind. Então, eu tenho um líder de engenharia, tenho uma head de growth, tenho uma líder de back-office, tenho um gerente comercial. E, claro, quando eu coloquei toda essa equipe, aí, tá, mas e quem que faz esse pedacinho aqui no meio? Aí ficava ou uma bola dividida ou ninguém encostava naquela bola. Então, senta todo mundo, vamos desenhar os processos. Hoje, eu consigo ficar uma semana fora que legal. E a empresa vai rodando, lógico, né? Me ligam, me mandam e-mail, tem que decidir um monte de coisa. Mas eu já percebo que é muito mais fácil do que antes, que vinha muita decisão para mim. Hoje, as decisões que vêm para mim, elas já são as decisões que eu tenho que tomar como executivo. Exatamente. Para a direita ou para a esquerda, só. Isso, mas já é muito mais claro esse funcionamento, essa operação. Mas, óbvio, tem sempre muita coisa pra gente resolver, né? Sim. Mas hoje eu já vejo bastante, né? Quem sabe um dia eu tiro férias. Legal. Muito bom, muito bom. Bom, a gente tá chegando no final, pessoal. Vou falar um pouquinho dos patrocinadores aqui. A EFOS Energia Fotovoltaica é um dos nossos patrocinadores. Se você, assim como a BeerMind, consegue fazer uma redução de custo, até mesmo melhorando sua produtividade, performance e tudo mais, a EFOS consegue reduzir seu custo com energia elétrica. Se você tem um custo maior ou igual a R$ 1.500, entre em contato na descrição. Nós deixaremos não só a descrição da EFOS, mas também da BeerMind. Para você entrar em contato, tenho certeza, assim como a BeerMind, na EFOS tem engenheiros especialistas prontos para te ajudar. Tá bom? A gente está aqui realmente para te ajudar e alavancar o seu negócio de uma maneira que a gente conhece. Foca no seu
no seu know-how, no seu negócio, e deixa a gente fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Beleza? Só entrar em contato na descrição, a gente vai te ajudar com certeza. Vai fazer uma visita, vai tomar um café, não é, Diego? Isso é aí. assim que a gente faz. A gente toma café e come coxinha. É isso aí. Show. Legal, maravilha, Diego. E se você tivesse que mandar uma mensagem, dar uma dica, alguma coisa para quem tá em casa e quer abrir uma startup, o cara tá com uma ideia, o que você diria para ele? Principalmente para quem está acostumado, para quem está num mercado, né, de vendas complexas como é o nosso, né, que é onde eu tenho a minha experiência, que é onde eu consigo deixar uma mensagem. Né? Mas assim, tenha um plano para poder fazer e executar essa empresa. Pelo seguinte, demissão também é plano de carreira. Então, o que você puder entrar naquele mercado, trabalhar naquele mercado e aprender sobre ele antes de abrir a empresa, vai te ajudar muito a reduzir os investimentos com testes de hipótese. Né? E isso já reduz o teu investimento na empresa. Preparar um caixa que você consiga sobreviver aí pelo menos 2 anos sem tirar dinheiro da empresa também é muito bom. Então, reduzir teu padrão de vida muitas vezes, né? Deixar de sair para comer todas as coxinhas, comer uma vez por mês só. Né? Então, você aprender que você precisa criar ali um cash burn menor, né? Um consumo de dinheiro menor e que consiga te segurar aí por pelo menos 2 anos, que é o tempo para você conseguir fazer mercado. Né? Porque investimento na sua empresa provavelmente você consegue, mas investimento para você pagar o seu salário é muito mais difícil. Show de bola. E, lógico, saiba quando é o momento de parar. Porque a todo momento, se você fechar uma empresa e você fechar ela sem dívidas, deixando todo mundo tranquilo, os sócios também saírem, todo mundo de porta aberta, você consegue voltar para o mercado de trabalho, como eu já fiz algumas vezes, e mais para frente você aprende um pouco mais e abre outra empresa. Né? Não abre outra empresa de portas abertas. Exatamente, né? mas você tem os mesmos parceiros, às vezes os mesmos sócios, que no meu caso, né, tem alguns sócios meus que vieram da outra empresa. Você tem pessoas que confiam e falam bem de você. Sim. Né? E você tem muito mais experiência. Então, você saber o momento em que falar, não, aqui a empresa tem que fechar porque esse é o momento, aprendi o que eu tinha para aprender, fecha, paga as contas, mas não fica com aquela dívida enorme no banco também, porque senão depois você vai ter que trabalhar um tempão para pagar isso e depois fazer mais um pé de meia para poder abrir uma empresa. Então, na medida do possível, se programar. Nem sempre é possível, né? Mas na medida do possível, se programar. E assim, a ideia ela vem com o tempo, não adianta. Né? Dificilmente um plano de negócios passa pelo primeiro cliente. Sim. Então, ter essa flexibilidade, saber que você tem que se apaixonar pelo ato de empreender e não pelo produto. Tá. Porque o produto provavelmente ele vai mudar até você chegar em algo maduro que você consiga executar no mercado. E saber que a tua primeira startup pode não ser a que vai virar um unicórnio, mas ela pode ser uma fonte de aprendizado muito grande para as próximas que você vai abrir. Show. Que massa. Eu acho que era uma mensagem só, mas eu acabei criando uma mensagem. Criou um passo a passo. Criou um passo a passo. Eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer a essa mensagem e todas as outras que você trouxe hoje, foi extremamente rico. Tenho certeza que quem está acompanhando a gente, quem está assistindo, no mínimo meia dúzia de insights teve. Que bom. Né? Então, quero agradecer a sua presença. Rafa, você tem alguma coisa para... Cara, agradecer o Diego. Por coincidência, conheci os sócios, mas não conheci o Diego ainda. Foi um prazer fantástico a sua vinda para cá. Eu fiquei muito feliz, eu aprendi muita coisa sobre IA, muita coisa sobre startup. A gente não recebeu nenhuma captação de recursos ainda. A gente está no processo que você indicou aqui, estruture, venda. A gente já está... com a EFOS, a gente já está em mais de 30 cidades e com a Calvache a gente já está no Brasil inteiro vendendo produto. Né? Todos os estados, certezas, não todas as cidades, né? Mas todos os estados, certeza, a gente já está. Então, e ainda assim a gente não captou recurso. Por quê? Eu e o Fábio, a gente conseguiu estruturar, fazer um pé de meia bom para a gente... Foram 2 anos exatamente o que a gente guardou. Então a gente ficou 1 ano sem salário e depois disso a gente pegou um Prolabore tranquilo e estruturou. Então, eu aprendi muita coisa e estou feliz com isso e espero que quem está aí em casa tenha aprendido também. Com certeza. E se você chegou até aqui, se foi rico para você o conhecimento, foi rico para você o nosso bate-papo, por favor, clique em compartilhar, curta, manda para os seus amigos. Eu tenho certeza que você conhece alguém, talvez de tecnologia, que também quer abrir uma startup, que também tem uma ideia. Eu tenho certeza que esse vídeo pode apoiar muita gente.
Show de bola. Diego, de novo, brigadão de coração, cara. Imagina, o prazer foi meu. Seja sempre bem-vindo, a gente vai encontrar outros assuntos aí, espero que quando você vem aqui já seja um unicórnio, a BioMind. Oremos. A chamada thumb vai ser como se tornar um unicórnio, hein? Galera, obrigado de verdade pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado bastante e clica aqui, tem os cards para os próximos episódios nossos, que sempre vai falar sobre negócio, empreendedorismo, marketing, vendas, tá? Então, utiliza aqui a estrutura como se fosse um Netflix de empreendedor para você. Beleza? Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Já era. Valeu.